Olá, sou o pastor Leandro Hibner e essa é mais uma reflexão do nosso canal Palavras de Vida. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o texto de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Se você puder ler em sua Bíblia ou no seu celular para nos acompanhar. E ali é um texto onde a igreja escolhe auxiliares para os apóstolos, que eram os pastores, os evangelistas daquela época. Eu coloquei como título para essa reflexão: Pastores devem orar e pregar a palavra de Deus. Destaco o versículo 4 que diz assim: Assim, nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Meus irmãos, eu sou um pastor chamado por Deus, preparado pela igreja em muitos anos de estudo e prática, e colocado a serviço do Reino de Deus em sua igreja. Já trabalhei em vários lugares no Brasil, também na Argentina. Tive o privilégio de, por alguns anos, também ser professor no seminário da nossa igreja em Buenos Aires, na Argentina. E eu confesso que eu me espanto com o que fazem muitos autoproclamados pastores, apóstolos, em igrejas chamadas de evangélicas. Eu já vou dizer isso, por que isso me espanta. Vejam, os discípulos de Jesus se preocupavam em ajudar os necessitados, como nós lemos no nosso texto. Mas, para eles poderem fazer bem o trabalho deles, que era se dedicar à oração e a anunciar a palavra de Deus, deram a tarefa de ajudar os necessitados a homens de confiança, cheios do Espírito Santo de sabedoria, como lemos no nosso texto. Ao mesmo tempo, eles afirmaram então qual era a sua tarefa principal como pastores do rebanho de Cristo, que era justamente orar e anunciar a palavra de Deus às pessoas, dedicando-se integralmente a isso. Esta tinha sido a missão que eles tinham recebido diretamente de Jesus. Podemos ver isso em textos como João capítulo 20, Mateus 28. A missão era pregar o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Então, meus irmãos, é triste nós vermos hoje pastores, entre aspas, e também usam outros títulos, né? Para pregar riquezas aqui no mundo, para pregar coisas que a Bíblia não diz, e não pregar realmente o evangelho, que é riqueza no céu, que é o tesouro do céu, como diz Jesus em Mateus 6. E acabam atraindo muitas pessoas pela tentação da cobiça e por promessas de não sofrer mais, enfim, promessas de prosperidade aqui neste mundo, enquanto que o próprio Jesus nos diz: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Isso Jesus diz lá em João 16. Então, de uma maneira assim resumida, o papel de um pastor é orar, aprofundar-se na palavra de Deus, então pregá-la e ensiná-la clara e puramente para as pessoas, para que elas possam crer no bom pastor Jesus, que veio sim para salvar o seu povo dos seus pecados, como lemos lá em Mateus capítulo 1. O pastor, então, é aquele que traz a palavra de Deus aos que já creem para alimentar a sua fé e também, junto com aqueles que já creem, levar esta palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem, não creem em Jesus. Tudo mais que um pastor e a sua igreja fizerem deve estar a serviço do evangelho, inclusive o trabalho de ajudar os necessitados. Porque é o evangelho que nos dá o tesouro da salvação eterna em Cristo Jesus, o pastor de nossas almas. Então, que as pessoas que desejam ser pastores tenham esta consciência. O pastor é um pregador do evangelho da cruz de Cristo, que traz perdão, vida e salvação.
e ninguém se autoproclama pastor. Um pastor é vocacionado por Deus e tem que ser chamado pela igreja de Deus. E tem que ser, como Jesus fez com os discípulos, tem que ser ensinado, treinado para poder, então, receber um chamado de uma igreja e trabalhar como pastor de Cristo. Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, graças te damos, porque os teus discípulos pregaram fielmente o evangelho puro e verdadeiro, que assim chegou até nós. Concede-nos hoje pastores fiéis, que se dediquem à oração e ao estudo da tua palavra, para levar a salvação a todos e alimentar na fé aqueles que já creem em Jesus. Em nome dele, nosso bom pastor Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa receber sempre a palavra de Deus clara e pura e assim ter a salvação em Jesus. Até a próxima.